É muito interessante o fato de que nós não sabemos lidar com aquilo que nós temos de mais íntimo para nós mesmos, que é a presença do pensamento. Nós não sabemos lidar com os pensamentos. Na verdade, nós não sabemos o que é o pensamento. Essa é uma das questões que nós temos aqui com você, aprofundado, esclarecido. Nós estamos colocando isso constantemente aqui em palavras. No entanto, eu percebo que as pessoas em geral não alcançam isso. Nós temos uma enorme dificuldade de compreender questões ligadas a este modo, a este motivo, a esta razão interna, que é a razão psicológica. Nós temos, por exemplo, o problema dos pensamentos acelerados. As pessoas querem desacelerar o pensamento. Aqui já nos deparamos com uma base ilusória. A ideia da pessoa, o conceito, a crença na pessoa que eu sou para lidar com pensamentos, para desacelerar os pensamentos, nós temos a separação entre a pessoa que pensa e os pensamentos que ela tem. A pessoa presente e toda essa aceleração de pensamentos dentro dela. É assim que, em geral, nós estamos lidando com os pensamentos. Ou seja, não temos a menor ciência da verdade sobre nós mesmos. Então surge a crença de alguém que é capaz de lidar com os pensamentos, mas que ainda não sabe lidar com os pensamentos e que um dia irá aprender. O ponto é que não existe este alguém. Quando é que este alguém, esta pessoa, este pensador, quando é que este que está aflito com os pensamentos acelerados surge? Não é quando temos a presença dos pensamentos? Quando é que você está triste? Não é quando a tristeza está presente para você? Existe alguma separação entre você triste e a tristeza presente? Entre os pensamentos acelerados e você no desconforto, no incômodo, no sofrimento dos pensamentos acelerados? Observe que não existe tal coisa como uma separação. A presença do pensamento é a presença daquele que pensa. A presença da angústia é a presença daquele que está em angústia. Então, aqui, o primeiro ponto é o fundamental ponto que nos escapa. Nós alteramos completamente um texto, o significado do texto, quando não respeitamos a pontuação, ou temos uma pontuação naquele texto. Me refiro a esta pontuação gramatical no texto
completamente alterada, alterando o lugar da pontuação, alteramos a frase, alteramos a comunicação. Aqui nós estamos perdendo o ponto, as vírgulas. Nós estamos perdendo esta visão de como a mente acontece, de como a mente funciona em cada um de nós. Nós não sabemos lidar com a verdade, que aqui está presente se revelando. Porque nos colocamos como alguém que se separa, capaz de lidar com a verdade. Aqui o que nós precisamos não é de alguém para lidar com os pensamentos, de alguém para lidar com a verdade, de alguém para encontrar os erros gramaticais do texto. Aqui o que de fato precisamos é de ciência, de que não existe uma separação. A presença do pensamento é a presença do pensador. A presença da tristeza é a presença de alguém triste. A presença da preocupação é a presença de alguém preocupado. Esta revelação é a verdade aqui e agora, assumindo a compreensão. Como podemos nos livrar do pensamento? Se livrando da ideia de alguém para ter pensamentos, tendo pensamentos. Como podemos nos livrar do sofrimento? Se livrando daquele que está em sofrimento? É a presença do sofrimento que sustenta o sofredor. É a presença dos pensamentos acelerados que sustenta o pensador, que tem esta qualidade de pensamentos, que vive nesta qualidade de pensamentos inquietos, tagarelas, negativos, repetitivos e problemáticos. Portanto, como podemos descobrir o real significado do texto, o real significado da mensagem? Como podemos colocar os pingos nos is, as vírgulas nos lugares delas? Como podemos acertar toda esta pontuação gramatical? Como podemos compreender o que temos aqui no texto, na carta, na vida? A compreensão da vida requer a compreensão de nós mesmos. A compreensão do pensamento requer a visão de todo este movimento de consciência presente em cada um de nós. O que é a consciência? O que é a mente? O que é o pensamento? O que é este alguém? O que é este eu? Isso requer a presença de um aprender novo. Nós sabemos algumas coisas na vida, outras coisas nós desconhecemos. E isso é bastante razoável do ponto de vista técnico. Profissionalmente, você conhece a sua profissão,
embora ainda esteja aprendendo a cada dia mais sobre ela, você tem já algum conhecimento do seu ofício, do seu trabalho? Aqui nós precisamos também de uma qualidade de conhecimento, mas é uma qualidade de conhecimento diferente. É um conhecimento que lhe coloca num contato direto com a verdade da vida, como ela acontece. E esse conhecimento não é algo que se aprende, como se aprende qualquer outro conhecimento aí fora. Essa qualidade de conhecimento não é algo que se limita à presença de um conhecedor. É uma qualidade de conhecimento onde há um constante conhecer. E neste conhecer não existe alguém conhecendo. Não existe alguém aprendendo. Essa é a beleza da revelação do encontro com o novo conhecer, com o novo aprender, que é o aprender sobre nós mesmos. Aprender sobre o autoconhecimento é aprender sobre a vida. Então, há uma qualidade de conhecimento que é o conhecimento supremo, o que aqui nós chamaríamos também de o puro conhecer. Aprender sobre nós mesmos é ter um encontro com a vida, que requer a presença de um cérebro novo, de uma mente nova. Nesta qualidade de aprender, descobrimos a verdade sobre o eu, que é o pensador. Descobrimos a verdade sobre o pensamento. A liberação do pensamento, o padrão de pensamento psicológico, é a liberação da qualidade de pensamento que gera conflitos, que gera problemas, que produz sofrimento em cada um de nós, como os pensamentos acelerados, os pensamentos compulsivos, os pensamentos negativos e todo tipo de desordem que o pensamento cria e sustenta em nós, como angústia, tristeza, a dor da solidão, os diversos sofrimentos psicológicos presentes em nós estão dentro desta qualidade de pensamento disfuncional. Essa qualidade de pensamento, ela está presente nesta mente egóica, nesta mente do eu. Nós estamos vivendo como pessoas dentro de um movimento interno de consciência que sustenta a qualidade de pensamentos, que mantém a ilusão de uma identidade presente. Este alguém, esta pessoa, este mim, é um centro que se separa da totalidade da vida para uma vida egocêntrica, pessoal, particular e, portanto, envolvida com problemas, envolvida em sofrimentos.
é a vida do ego, é a vida da pessoa. Um contato verdadeiro com a vida é algo possível quando liberamos de nós mesmos esta particular vida do eu, desta mente egóica, desta consciência pessoal, deste padrão de pensamento, onde a qualidade de pensamento é o pensamento da identidade egóica, da identidade pessoal. Nós desconhecemos a verdade deste ser. Desconhecemos a realidade da vida. Não temos a ciência de Deus. Porque nos falta a presença deste novo aprender sobre nós mesmos, que é o aprender sobre o autoconhecimento. Esse contato com a vida aqui e agora, sem qualquer leitura, avaliação, julgamento, comparação, sem qualquer representação do pensamento inquieto, tagarela, acelerado, repetitivo desta pessoa. É a presença de um estado novo de presença, de consciência. Essa é a presença da meditação. Um encontro com este momento sem o passado, sem o antigo e conhecido modelo de pensamento que nós conhecemos. É um encontro com a vida como ela está acontecendo, sem o sentido do eu, do ego. Então, o que é meditação? A verdade da meditação é o encontro com a realidade deste ser, que é a realidade da vida. Portanto, quando temos uma resposta para a verdade que trazemos, além da pessoa que o pensamento estabeleceu em nós, como sendo nós mesmos, contato com a realidade divina é o contato com a realidade deste ser. Algo que ocorre de uma forma natural. Quando temos um contato com a verdadeira meditação. Para muitas pessoas, a meditação é algo que elas terão que realizar, que elas terão que fazer. Como, em geral, no pensamento, neste velho modelo de pensamento que nós conhecemos, nesta qualidade de pensamento, que é o pensamento programado, que é o pensamento condicionado para esta mente egóica, em geral, a ideia é de algo para ser feito, algo para se realizar, a partir de uma prática chamada de meditação. A verdade da meditação é a revelação do momento. Quando há uma atenção sobre as nossas reações, sobre todo pensamento, sentimento, emoção, sensação, percepção. Quando não colocamos a ilusão de uma identidade presente neste instante, há um rompimento com a ilusão do eu, com a ilusão do ego.
Então a vida é percebida aqui e agora, sem uma entidade que se separa para ser o pensador, para ser o experimentador, para ser o elemento que precisa, pela prática da meditação, encontrar algo espiritual ou alguma coisa que ele idealiza ou imagina como sendo o propósito da meditação. A verdadeira meditação é a revelação do instante. Não há qualquer propósito, objetivo ou alvo, porque aqui não estamos lidando com o futuro. Propósito, alvo, objetivo está no futuro. Algo para ser alcançado. Aqui a vida, ela se revela neste instante. Ela não está no amanhã, no futuro, assim como a realidade de Deus. A própria expressão como encontrar Deus é uma expressão equivocada, porque não se trata de algo no tempo. Não se trata de alguma coisa no futuro. A realidade divina não é algo, não é alguma coisa e não está no futuro. Aquilo que é indescritível está além do tempo. E, portanto, além mesmo deste momento aqui e agora. E se revela aqui e agora. Quando a ilusão desta mente condicionada, deste modelo de pensamento que nós conhecemos, para este pensador que acreditamos ser. Quando isso não está mais presente, esta realidade divina se mostra como sendo a realidade de Deus. Não há uma separação entre a realidade divina, a verdade da vida e este ser. Assim, o que revela a meditação? O que é meditação? Meditação é a ciência do momento. Sem o passado, nós não temos o futuro. Não existe nada como esta coisa que nós chamamos de futuro. Nós temos apenas o futuro cronológico, o futuro no calendário. Amanhã teremos também um nascer do sol e um pôr do sol. No entanto, este amanhã está dentro deste sonho. De um ponto de vista prático, para lidar com o sonho, nós temos o futuro cronológico. Mas aqui estamos lhe convidando para uma vida livre do sonho, tendo plena ciência do sonho, mas com a liberdade de não se confundir mais com a ilusão do tempo psicológico. Ou seja, não se confundir mais com a presença do pensador, do experimentador, do sonhador. Portanto, quando você vem, se aproxima e diz: eu tenho problemas com os pensamentos. Quem é este eu? E o que são esses pensamentos? A mente que nós conhecemos
na qual estamos hoje situando a história do personagem, deste sonhador, é a mente condicionada, é a consciência organizada por esta qualidade de pensamentos que sustentam a ilusão de um centro que se vê separado das experiências que ele acredita que estão ocorrendo à sua volta. Tudo isso está dentro do sonho para este sonhador. Aqui o convite é para o acordar, para o despertar. Não havendo mais o sono, não existe mais o sonho. A realidade deste ser, que é você em sua natureza verdadeira, é a verdade sobre Deus. Neste encontro, este encontro não é um encontro entre você e Deus. Este encontro é a constatação da realidade da vida. É a presença de uma profunda comunhão, onde não existe mais uma separação, onde não existe mais a ideia de alguém, o mundo e Deus. O que lhe coloca na relação com todos à sua volta, dentro desta comunhão. Os diversos problemas presentes na vida do ser humano está na vida deste ser psicofísico, quando o sonhador está presente. Se não há mais o sonhador, temos a vida acontecendo. Assim são os nossos contatos com o mundo à nossa volta. Temos o mundo das formas, dos nomes, onde temos eles e elas, onde temos as situações acontecendo. No entanto, não existe mais a ilusão de um centro que se separa, como sendo o pensador, o experimentador, como sendo uma pessoa lidando também com pessoas. Aqui, este lidar é com a vida presente, a presença da vida em você. É a vida sendo você em sua natureza real, o que representa o fim de todos os problemas para esse sentido do eu, para esse sentido egóico. É a presença dele, a presença dos problemas. Enquanto o sentido do eu estiver presente, enquanto a ilusão de um pensador permanecer, o sofrimento permanecerá, as complicações continuarão surgindo. É a ilusão do pensador que alimenta todo este movimento de inquietude interna, de confusão e desordem. Quando isso termina, a presença da meditação se revela neste aprender sobre nós mesmos, se revela neste aprender momento a momento, que é o aprender sobre o autoconhecimento. Aquilo que o autoconhecimento revela é a verdade da meditação. É a meditação real, onde está presente a meditação e não alguém na meditação.
É o que estamos aqui com você, trabalhando nesses encontros. Nós temos encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos. São 2 dias de uma forma online. Quero deixar aqui um convite para você. Além dos encontros online, nos finais de semana temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal. Coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Enquanto esta vida psicológica, que é essa autoimagem, enquanto ela continuar viva, haverá sofrimento. O eu, ele estará sempre se projetando, inclusive dentro dessa sua continuidade, no assim chamado pós-morte. Você pode perder o corpo, mas ele constrói outras coisas.